Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um dos podcasts mais pedidos para mim. Hoje eu estou aqui com a doutora Cristiana, ela é advogada, ela é servidora pública de Pedro Leopoldo, já foi servidora pública aqui de Matosinhos, mora aqui em Matosinhos, mas também possui residência lá em Pedro Leopoldo, né, doutora? Isso. Mas, além disso, a doutora é minha mãe e hoje a gente vai estar conhecendo um pouco sobre a história de vida dela, entre outras curiosidades, tá? Mas antes de começar esse vídeo, como de costume, solta a vinheta! Bom, pessoal, então, para começar, doutora, você pode contar um pouco sobre sua história? Quem é a Cristiane? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiana, né? Sou muito conhecida em Pedro Leopoldo como a Cris, do PA Lagoa, porque já trabalho lá há 12 anos. Mas a minha história começou lá em Belo Horizonte, em 1976, quando eu nasci, né? Eu sou de BH. A minha mãe é Alice Pereira da Silva, né? A minha mãe biológica. Nessa família, nós somos uma família de 9 irmãos, 10, se eu contar com a enteada dela, Olendina. Nós somos a Juraci, Jurandir, Carlos, Wagner, Luciana, eu, Denise, Dayana, Derli. Somos 9 com a Olendina 10. Então, uma família numerosa. Por esses motivos e outros, ela era viúva, ela não conseguiu cuidar de mim, não conseguiu me criar. E aí ela me deu para uma outra família, né? Eram 2 irmãs, Conceição e Maria, e elas me criaram, né? A Conceição trabalhava fora, a Maria que ficou comigo em casa, então ela ficou sendo a minha mãezinha de coração, me criou com muito amor, com muita dificuldade. Pode continuar. Pode continuar? Você vai deixar ela ficar no vídeo? Eu acho que ela tá procurando. Ela me criou com muito amor. Na época que ela me pegou para criar, ela já tinha 53 anos, uma sequela de AVC. Não movimentava bem o lado direito do corpo, então ela me criou no braço esquerdo, numa época que não tinha fralda descartável, né, que a vida era muito mais difícil, então foi uma prova de amor muito grande. Nessa família eram essas 2 irmãs, mais 2 irmãos, o Walter e o Sebastião, né, o Tinonô. Nessa casa morava com eles. Nos fundos da casa deles, numa outra casa, morava o meu irmão Walter e a minha cunhada Ju. E essa família também, eles tinham outros irmãos que moravam fora, né, a tia Naí, com os filhos dela, lá em Sabará, a tia Assunção em São Paulo, e a tia Terezinha no Rio de Janeiro, e do lado nosso ali também a tia Dedé com os filhos deles. Hoje, Dedé, tia Nonô, tia Conceição, a minha mãe também, a tia Naí, já são falecidos, né? Já era uma família mais idosa, já são falecidos. Minha mãe biológica também já é falecida, mas a minha história familiar é essa. Em 2005, não, em 98 eu tive meu filho, né, mais velho, o Abner. Em 98 também, a minha mãe que me criou, ela sofreu um acidente, caiu, não andou mais, então foram 12 anos que eu cuidei dela na cadeira de rodas. A gente se mudou aqui para Matosinhos. Antes de a gente se mudar para Matosinhos, em 2005, você entrou para a história, né? Em 2005 foi o seu nascimento, o ano do nascimento. Mas em 2008 nós viemos para Matosinhos, porque a gente pagava aluguel lá em Belo Horizonte, então meu marido conseguiu comprar um lote aqui e nós nos mudamos para Matosinhos. Então a minha história aqui em Matosinhos começou em 2008, onde eu trabalhei aqui em várias coisas, e desde 2012 eu estou em Pedro Leopoldo como servidora pública lá na área da saúde. Em 2018 comecei uma trajetória acadêmica, me formei como advogada. Hoje sou servidora pública, advogada, mãe, esposa. Essa é a Cristiana. Bom, e o que a sua família representa para você? Como é essa relação familiar? Bom, a minha família ela é tudo para mim. A minha família é a base, é o que me fez ser o que eu sou hoje, é o que me motiva todos os dias, né? A minha família biológica, a gente tem uma distância muito grande, eles moram longe, a gente se fala muito pouco, se fala por telefone. Da minha família que me criou também, a gente se distanciou, porque a gente mudando para Matosinhos, né, a gente tem uma distância hoje, um mora em São Paulo, outro no Rio, tenho pouco relacionamento com eles. Então a minha família mesmo hoje se resume aos que estão aqui comigo em casa, que sou eu, meu esposo Antônio Marcos, você, Johanna, minha filha, e o Abner, meu filho. E minha nora e meu genro, né, o Afonso e a Daça, que hoje fazem parte aqui do nosso ciclo familiar, que são o nosso apoio, a nossa base em tudo, é essa família. Conto ainda, é claro, com os familiares do meu marido,
que hoje estão mais próximos de mim, por estar em BH, eles vêm mais aqui, eu vou mais lá, a Rosângela, os filhos dela, mas a minha família, somos nós aqui em casa, e nós, eu acredito que somos, tem muitas famílias por aí, mas a minha eu acredito que ela é a família perfeita, onde a gente se apoia, onde a gente acredita um no outro, a gente se esforça um pelo outro, então família para mim é isso, é motivo de viver. E qual a sua relação entre as cidades de Matozinhos e Pedro Leopoldo? Bom, como eu já disse, né, em 2008 eu vim morar aqui em Matozinhos. Foi um começo muito difícil, porque a gente mudou para a cidade, não conhecíamos ninguém. Então, a cidade de Matozinhos, ela deu um salto, né, nesses 16 anos. Ela deu um salto muito grande, porque tinha pouco comércio, pouca oportunidade de emprego. A maioria das pessoas que eu conhecia trabalhavam em Belo Horizonte, vinham para cá, mas a passagem é muito cara, é meio inviável. Então, na época, a gente não conseguiu trabalho, eu trabalhava como autônoma na cidade, vendendo artesanato. Então, a gente vendia cofrinho, namoradeira, boi de gesso, cavalo de gesso. Final de ano vendíamos enfeites natalinos, guirlanda, árvore de Natal feitas de bala. Nosso começo aqui começou com artesanato. Logo depois eu consegui trabalhar na cidade como gari. Trabalhei pela empresa CCR durante um tempo. E foi como gari que eu conheci muita gente no centro de Matozinhos, muitas pessoas que se tornaram muito importantes na minha vida, na minha trajetória também política, né, no meu conhecimento político, na minha trajetória acadêmica. São pessoas que fizeram uma grande diferença, até mesmo na minha mentalidade, né, de acreditar que podia ser algo mais do que gari. Pessoas que encontraram comigo na rua, como Antônio de Carvalho, que na época falou comigo assim, conversamos um tempo comigo, eu varri a porta dele, ele falou: olha, eu vejo em você mais do que uma gari. Hoje você está como gari, é uma profissão digna, mas eu vejo que você vai alcançar mais do que isso. E no decorrer das nossas conversas, um dia ele falou comigo, acho que em 2012, ele falou comigo, eu vou te ver ainda dentro da UAB. Ele falou isso comigo em 2012, onde eu nem imaginava estudar. E aí, hoje isso se cumpriu, né? Acredito que ele profetizou isso na minha vida, Deus ouviu, cumpriu. E então, essa é a minha história aqui em Matozinhos. Eu trabalhei nessa época aqui, a gente construiu a nossa casa, nessa minha época de gari. Foi um começo complicado, como eu disse. Depois eu fiz meu primeiro concurso público para assistente, para auxiliar de serviços gerais, aqui em Matozinhos. Passei em primeiro lugar, modéstia à parte. Passei, trabalhei um tempo aqui no CAIC, né, na Escola Pica-Pau, na lavanderia da creche. Fiz muitos amigos lá também. E logo fiz o concurso em Pedro Leopoldo para assistente administrativo. Fui aprovada lá também, fui trabalhar em Pedro Leopoldo. E lá eu estou já há 12 anos. E aí começou a minha história com Pedro Leopoldo, onde eu fui conhecer as pessoas de Pedro Leopoldo, onde eu fui fazer amizade com as pessoas, né, com quem eu me relacionava, com quem eu recebia como servidora pública, e passei a conhecer muito. Às vezes eu ficava mais tempo em Pedro Leopoldo do que em Matozinhos. Eu já dei muitos plantões de 12 horas, às vezes saía de um pronto atendimento e ia para o outro, ficava 24, 48 horas em Pedro Leopoldo. A gente passa a conhecer todo mundo, passa a conhecer as necessidades das pessoas. Eu trabalho na saúde, que é uma área que lida diretamente com a fragilidade das pessoas, então isso gera um olhar diferente para a gente, um olhar diferenciado, um olhar mais sensível mesmo ao outro, e me possibilitou, né, esse relacionamento com as duas cidades, onde as duas são uma extensão da minha casa, onde eu considero as pessoas fazem parte da minha família, da minha vida, nas duas cidades. E o que a política representa em sua vida? A política, eu aprendi que é uma ferramenta que a gente tem para modificar o mundo, para modificar as coisas, para alcançar aquilo que a gente precisa, para nós e para os outros, de forma coletiva. A política, ela é isso. E eu sempre fui muito politizada, sempre pensei muito nisso, desde nova, gostava muito desses assuntos, desde a época de escola, mas eu sempre fui envolvida com isso também aqui em Matozinhos. Eu fui do Conselho Municipal de Saúde, eu sempre procurei usar dessas ferramentas para modificar o meio que eu estava. Inclusive, quando a gente veio para cá, como eu falei para você, a gente passou por problemas, né, financeiros muito difíceis, não conhecíamos ninguém, então eu precisei muito do CRAS. Eu recorri muito como usuário da prefeitura. Eu trabalhei como autônomo, trabalhei como CLT, eu conheci esse ponto de vista de cada trabalhador, de cada pessoa da população. Minha mãe usava fralda, minha mãe usava cadeira de roda, medicação. Eu precisei recorrer à administração pública muitas vezes para conseguir algumas coisas. Às vezes você nem sabe os meios, né, que você precisa recorrer. Então eu entendi o que era o servidor e o serviço público do lado do usuário, do lado daquela pessoa que precisa. Depois eu me tornei servidora,
municipal e fui nos 2 municípios, e eu passei a entender o serviço público do ponto de vista do servidor e do ponto de vista da administração, que são pontos de vista diferentes também, porque a administração tem um ponto de vista e o servidor ele trabalha como ferramenta da administração e com aquilo que é disponibilizado para ele. Nem sempre ele vai fazer um serviço perfeito, porque nem sempre ele vai ter ferramentas suficientes, mas às vezes também o próprio servidor não faz por onde. A gente sabe que tem muito disso por aí. Então eu passei a ter essa visão dos 2 lados e isso influenciou muito na minha visão política também. E me passou a mostrar mais ainda que você precisa se posicionar de todas as formas que você puder. Seja um orçamento participativo, seja uma conferência de saúde, o que for. Eu sempre gostei de participar, porque para mim a política é uma ferramenta. Ferramenta de transformação, ferramenta de igualdade, ferramenta de direitos, ferramenta de voz mesmo para as pessoas. Bom, como você mesmo disse, o que te motivou a ser pré-candidato no município de Pedro Leopoldo? Como você disse, você tem 12 anos de serviço público lá. Durante esses 12 anos, gestões passaram, né? Pessoas entraram, pessoas saíram. Mas o que te motivou a ser pré-candidata a vereadora depois de 12 anos de prefeitura? Bom, eu acho que foi uma escalada. Por quê? Nunca me passou pela cabeça de colocar o meu nome. Pelo contrário, eu já tinha pessoas que eu apoiava, pessoas que eu sempre apoiei, que eu gostava, tanto em Matosinhos quanto em Pedro Leopoldo, pessoas nas quais eu acreditava e muitas que eu ainda acredito nelas. Mas eu me preparei tanto na parte de conhecimento das pessoas, de conhecer as pessoas, conhecer as necessidades, na parte do serviço público mesmo, de conhecer o que eu tenho para oferecer, de conhecer o que o serviço público tem para oferecer e conhecer exatamente onde estão as falhas. Hoje eu tenho, né, essa percepção. Me preparar também, uma graduação de Direito te faz ter uma noção muito diferente do âmbito administrativo, do âmbito da administração pública, do âmbito constitucional, dos direitos mesmos coletivos. Você tem uma visão e um preparo, então hoje eu tenho esse preparo, eu acredito nisso, mas, acima de tudo, é poder ajudar as pessoas, porque eu sempre busquei ajudar as pessoas onde eu estava. Onde eu estava. Como gari, fosse carregando uma sacola, fosse limpando a porta de alguém, fazendo um serviço a mais que não era necessário, fosse fazendo alguma coisa depois do meu horário de serviço, na creche, com as colegas de serviço que precisassem de mim por algum motivo, como servidora pública, tanto com os colegas quanto com a população, aquilo que eu puder fazer além do que é a minha obrigação, mas que possa realmente alcançar as pessoas, fazer diferença na vida das pessoas, eu sempre busquei isso, eu sempre acreditei nisso, acreditei que se você levantou de manhã e Deus te concedeu fôlego de vida mais uma vez, é para você fazer diferença na vida de alguém. Eu sempre acreditei nisso, e eu sempre busquei isso onde quer que eu estivesse. E hoje eu tenho uma visão de que como eu já fiz sempre o possível com as ferramentas que eu tinha, eu acredito que hoje, com uma ferramenta política na mão, de poder fiscalizar melhor, de poder indicar, eu já conheço bem as necessidades, eu conheço bem as ferramentas que são disponíveis para a administração, hoje eu acredito, né? Hoje eu tenho a voz, hoje eu tenho a visão ideal, eu tenho, posso falar com propriedade, olha, é disso que a população precisa, porque eu estou junto com a população todos os dias, são a mim que eles recorrem, então eu sei o que eles precisam, eu sei quais são as necessidades, quais são as falhas, eu lido com as falhas, eu sei onde estão, como corrigir, então eu tenho esse preparo hoje e eu senti a necessidade. Não adianta você estar num lugar e ficar apontando, olha, isso aqui podia ser assim, às vezes você precisa sair da sua zona de conforto e tentar oferecer um pouco mais. Então eu acredito que, se for da vontade de Deus, eu chegar lá, eu acredito que é o momento ideal, é o momento que Deus preparou para que eu tenha condições de fazer isso bem, de ser útil, de fazer a diferença, como eu sempre quis fazer na vida das pessoas. Dizer que você não é mais a Cristiana. Você é conhecido como Cris do PA Lagoa por um motivo, né? Você é o coração daquele PA. As pessoas começaram a falar muito Cris do PA Lagoa, virou uma referência, porque são 12 anos de trabalho no mesmo lugar, né? Igual você fala, sou Zé da mercearia, fulano da padaria, eu fiquei sendo a Cris do PA Lagoa, praticamente um patrimônio do PA Lagoa, porque as pessoas já chegam, já tem aquela referência. E pelo que a gente sempre procura fazer, eu atendo cada paciente que chega, que precisa de alguma coisa, eu atendo como se eu estivesse atendendo a minha família. É um princípio que eu tenho, né? A Bíblia diz que tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. E Deus é como se fosse meu pai, eu sinto isso no meu coração. Eu faço tudo, então, como se estivesse fazendo para minha família. É um irmão, é um pai, é uma mãe, é uma avó, uma dozinha que chegou para mim, eu atendo como se estivesse atendendo uma avó.
uma pessoa mais velha que eu atendo com respeito, com carinho, com a preocupação de que eu estivesse atendendo a minha mãe. É um jovem que precisa de um conselho, precisa de uma orientação e precisa de um atendimento, eu vou atender como se estivesse atendendo um dos meus filhos. Aconteceu um fato muito interessante que eu vou contar para você, que é o seguinte. Uma vez eu estava atendendo, fazendo as fichas, né? E aí uma fila enorme e tal. E chegou um senhor com a criança dele. Um nome muito diferente, mas eu não me lembro bem o nome, mas um nome bem diferente. E aí eu perguntei para ele, trouxe o documento? Gente, sempre que vocês forem no pronto atendimento, ou qualquer unidade de saúde, favor, levar documento do paciente. Então eu perguntei, trouxe o documento? Não. Sabe a data de nascimento da criança? Não. Qual o nome da criança? Fulano, um nome bem diferente. E como que se escreve? Não sei. E a minha filha lá na frente, eu respirei fundo e pensei, gente, podia falar, né? Não dá pra fazer sua ficha, vai em casa buscar um documento, vai. Só que aí eu pedi ele pra guardar um pouquinho, fui atendendo as outras pessoas que estavam aguardando, peguei o meu celular, liguei pro posto de saúde, falei, onde você mora? Qual que é o seu posto de saúde de referência? Liguei pro posto de saúde, dei o endereço dele, e aí eles me passaram todos os dados necessários e eu fiz a ficha dele, sem documento, sem nem saber nada direito sobre a criança. Era realmente o pai, o posto me confirmou, tudo direitinho, a agente de saúde. Mas quando eu fui atender ele, o que me tocou foi o seguinte. Deus falou no meu coração, assim, é seu marido. O seu pai, Johanna, se ele tivesse que ir num hospital com você, se você chegasse em casa e está passando mal, ele não ia pensar num documento, ele ia te pegar e sair correndo. É o perfil dele. Não ia levar documento. Não sabe seu data de aniversário e não sabe como escreve o seu nome. Johanna, realmente ele não sabe, gente, como que se escreve. Então, Deus tocou no meu coração, olha, seu marido estaria assim. Então, quando você tem essa sensibilidade de olhar para aquela pessoa com o perfil de alguém da sua família, porque toda família tem alguém mais impaciente ou mais paciente, alguém mais brigão, alguém mais tranquilo, alguém que não tem muita noção das coisas, precisa de ajuda para resolver as coisas, né? Não sabe mexer com papel, com documento. Sempre tem aquele tio, aquela tia que não sabe, que precisa de ajuda. Sempre tem aquele que é mais esperto, que resolve tudo. Quando você precisa, você liga para ele. Toda família tem uma pessoa com cada perfil. E quando eu pego a população ali, aquelas pessoas que chegam para mim, eu olho para cada perfil e eu enxergo alguém da minha família e eu trato com carinho, com amor, que eu trataria um dos meus familiares. É o meu ponto de vista, é o meu jeito, né? E você falou para mim de população. E qual que é essa sua relação com a população? Bom, população somos nós, né? Todos nós somos população. Então, quando eu falo de paciente, população, eu tenho um privilégio muito grande que esses 12 anos me concederam. Eu tenho amigos. A população hoje de Pedro Leopoldo, a maioria dos pacientes com que eu lido no dia a dia, tem alguns, lógico, que não me conhecem, que eu não conheço, chega um diferente, um novo, mas a maioria, por esses 12 anos de trabalho, se tornaram amigos. Então eu tenho muitos amigos. E essa forma mesmo de olhar para eles como alguém da minha família, com esse carinho, com essa consideração, trouxeram uma resposta recíproca. Eles também me tratam assim. Então eu tenho muitos amigos. Então a minha relação com a população de Pedro Leopoldo é a relação de amizade. E de Matosinhos também, embora Pedro Leopoldo eu tenha mais, pelo tempo que eu fico lá. Às vezes eu fico lá muito mais do que em Matosinhos, né? Plantões de 12 horas, todos os dias da semana, durante um tempo foi assim. Então eu fico muito mais tempo lá do que aqui. Mas a população de Matosinhos também eu fiz muitos amigos na minha época de gari, na minha época de autônomo, batendo nas portas, vendendo, conversando. Então a minha relação com a população é a minha relação, eles são pessoas, eu também sou uma pessoa e juntos nós somos amigos, somos família. Eu tenho esse tipo de relacionamento, é isso que eles representam para mim. Doutora, o que você espera de você? De mim? Eu espero que o tempo que eu ainda tiver de vida, né, que Deus quiser me conceder de vida, eu espero que ser útil para as pessoas. Eu espero fazer a diferença onde eu pisar os meus pés. Eu quero que se um dia eu vier a faltar, a gente não leva nada dessa vida, Johanna. A gente não leva nada, a gente não leva diploma, a gente não leva dinheiro, a gente não leva casa, a gente não leva nada. Mas a gente deixa alguma coisa, a gente deixa as nossas impressões na vida das pessoas. Eu tenho uma coisa que me marcou muito, eu já fui candidata aqui em Matosinhos, alguns anos atrás. E aí, eu lembro que tudo que eu ia, eu levava você, levava a Abner, levava Marcos, assim, tudo que eu faço eu incluo minha família. Tanto que nos meus locais de trabalho todo mundo conhece a minha família, porque vocês estão sempre comigo. Mas, assim, onde eu não posso estar com a minha família, também não é um lugar que eu consiga estar.
Então todo mundo sabe onde estão os meus amigos, sabe que a minha família está junto, todos os meus amigos conhecem a minha família, e o meu local de trabalho todos conhecem, na minha igreja, tudo é sempre em família. E o que acontece? Eu sempre levei vocês e tudo, então eu lembro que eu não ganhei eleição, não tive votos suficientes, mesmo porque também não era tão atuante em Matosinhos, como eu falei, sempre fui atuante em Pedro Leopoldo. Eu lembro que você postou assim, na rede social, mãe, não importa que você não ganhou a eleição, eu tenho muito orgulho de você. Isso me marcou muito, isso é uma coisa marcante, porque mostra que você está no caminho certo. Não é porque você ganhou, não é porque você não ganhou. Na época eu não tinha graduação, né? Na época a gente estava terminando de construir nossa casa, então você não tem dinheiro, você não tem a pessoa, um filho olha para você e fala que tem orgulho de você, do que você é, eu acho que não tem coisa melhor para você. Então o que eu espero de mim é ser motivo de orgulho para minha mãe, onde ela estiver, né? Eu acredito que está descansando no Senhor, que está dormindo no Senhor, mas que eu possa ser motivo de orgulho para a memória dela, que eu possa, tudo que ela me ensinou a ser, a respeitar as pessoas, a agir com honestidade, a falar a verdade, a agir com hombridade, tudo que ela me ensinou, que eu seja motivo de orgulho para a memória dela, que eu seja motivo de orgulho para você, para o Abner, para minha família, que vocês possam olhar assim, não se envergonhar de mim, que Deus não venha se envergonhar de mim, eu espero isso de mim também, porque eu acho que cada dia que ele me concede um fôlego de vida novo, que seja para mim fazer a diferença no mundo, que não seja para mim envergonhar o nome dele. Então eu espero isso, eu espero que o tempo que Deus me der de vida, que eu possa fazer coisas positivas, que eu possa fazer a diferença onde eu estiver. Seja como servidora pública, seja como advogada, seja na vida política, se for da vontade de Deus que eu tenha uma posição de representatividade, mas se não, também a gente está sempre envolvido na política de uma forma ou de outra, então que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas, que eu possa acrescentar a cada dia de forma positiva. Isso é o que eu espero de mim. E qual é a sua trajetória acadêmica? Minha trajetória acadêmica? Bom, eu fiz o ensino fundamental em Belo Horizonte, na Escola Municipal Maria de Magalhães Pinto, desde a primeira à quarta série lá. Fundamental 2, de quinta a oitava, eu estudei numa escola de obra social de Freiras, a Escola São José Operário. E meu ensino médio eu estudei na Escola Estadual Madre Carmelita. E é interessante, eu vou contar uma experiência para você, porque o que acontece? Eu acho que muitas mulheres já passaram por isso. Quando eu cheguei na minha 7ª série do Fundamental 2, o meu irmão falou, né, com a minha mãe e minha tia, eu falei que fui criada, né, pelas duas irmãs, chegou para elas e falou assim, olha, ela não precisa estudar mais, ela já chegou na 7ª série, ela é mulher, vai esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque mesmo, vai casar, e não precisa estudar mais do que isso. E naquela época, não era igual hoje, que o governo dá os livros, que você tem, né, à disposição material escolar, os livros, né, para estudar, não, na minha época a gente comprava os livros, a gente tinha que ter todo um carinho com os livros, guardar muito bem, encapar, fazer de tudo pra gente não estragar esses livros, porque no final do ano você levava esses livros, vendia mais barato e comprava outros de segunda mão para estudar. Então, para você se manter estudando não era tão simples, não era barato, né, bancar os estudos. Por isso, na minha época, muita gente parava de estudar, mães tiravam os filhos da escola às vezes para trabalhar e ajudar em casa, porque era uma situação, uma época mais difícil. E eu lembro que eu sempre gostei muito de estudar, então eu chorei muito quando ele falou isso com ela me chamou para conversar, e eu comecei a chorar, ela falou, não, então se você quiser continuar a estudar, nós não estamos dando conta de bancar seus estudos, mas se você trabalhar, você pode bancar seus estudos e pode continuar estudando. Então, com 13 anos de idade, naquela época também podia trabalhar cedo, podia ter uma carteira assinada cedo, então a minha cunhada conseguiu um serviço para mim de meio horário, numa gráfica de acabamentos, e com 13 anos eu fui trabalhar na gráfica fase final, depois fui para outra padaria, e para outra padaria, mas comecei a trabalhar muito cedo para poder bancar os meus estudos. E aí terminei o ensino médio, e como você percebeu, que já era uma cultura na época, né, para as pessoas de uma situação financeira, né, não tão boa, parar os estudos no ensino médio era suficiente, para mim, parou por ali, para mim já era o suficiente, estava bom. E aí, logo em seguida eu engravidei, fui cuidar do Abner, no mesmo ano a minha mãe parou de andar, então tive que cuidar de uma criança, cuidar da minha mãe na cadeira de rodas, de trabalhar ainda. Depois eu fui morar com seu pai, de aluguel, e aí a situação mais complicada, depois veio você também, então a gente com 2 crianças, minha mãe na cadeira de rodas, mudamos para Matosinhos para sair do aluguel, então foi uma trajetória em que estudar já não fazia mais parte da realidade, para mim já tinha parado por ali.
Mas agora com vocês um pouco maiorzinhos, eu trabalhando em Pedro Leopoldo, na área da saúde, eu me vi, assim, fascinada com a área da saúde, muito engajada. Eu sempre gostei muito de saber, de procurar, perguntava aos enfermeiros que procedimento é esse, para que serve aquilo, para que serve isso. Perguntava para os médicos, pesquisava, porque eu achava muito importante na área da saúde eu saber o que o procedimento significava. Porque quando chega um encaminhamento para você, às vezes você não tem noção da gravidade, né, ou do que mais precisa. Então, quando você tem conhecimento dessas coisas, eu sempre busquei ter esse conhecimento. Não que seja obrigatório para o pessoal do administrativo saber isso, não é obrigatório. Mas eu sempre procurei, como eu disse que eu sempre tentei fazer o meu melhor, eu sempre procurei me inteirar dessas coisas. Então, na época, surgiu uma oportunidade de fazer um curso técnico de enfermagem em Sete Lagoas, tem uma escola técnica que abre processo seletivo para você fazer gratuitamente. E aí eu passei no processo seletivo e comecei a fazer o técnico de enfermagem em Sete Lagoas. E aí eu fiz 2 semestres do técnico de enfermagem em Sete Lagoas, mas isso aí foi no ano de 2017, que eu estava cursando enfermagem, também chegou a época do Abner, meu filho mais velho, fazer o Enem. E como eu disse, a cultura da gente achar assim, a gente não vai conseguir bolsa, a gente, né, estudou sempre em escola pública e tal, eu fiz uma brincadeira com o Abner, eu falei, olha, você acabou de formar, tá com tudo fresquinho na mente, então eu vou fazer um desafio, eu também vou fazer o Enem esse ano, vou me inscrever e vou fazer. Se eu passar para algum curso, você vai ter que passar também, porque tem anos que eu não sei o que é estudar, o que é pegar um livro, o que é escola. E aí a gente fizemos, né, o Enem, e ele passou, claro, eu também passei. E aí começou agora, que eu tive a nota, a trajetória de buscar um curso, né? E o que acontece? Eu fiz inscrição, pra você ter noção de que eu nem imaginava o que fazer, porque eu não imaginava mesmo que eu ia passar em nada, foi uma coisa assim, uma brincadeira. Eu fui e fiz a minha inscrição na UFMG para letras, né, no SISU, na UFMG para letras e para gestão de saúde, porque eu já trabalhava na área da saúde, pensei, poderia ter uma oportunidade na área da saúde. Fiz. Aí depois chegou a época de fazer do ProUni, e eu fiz para administração no Pitágoras e para direito. Falei, sempre sonhei quando era novinha lá ainda, criança, eu imaginava que eu queria ser uma advogada, né? Nossa, eu vou ser uma advogada, vou cuidar da minha família, vou ganhar bem, porque na minha época, um advogado, tinham poucos advogados, né? E muito serviço. Hoje essa balança se inverteu um pouco essa realidade, hoje tem muitos advogados, é uma área muito concorrida, mas na minha época não era tanto, então era um sonho, né? Ser um advogado, um médico, um engenheiro, era um sonho. Impossível até, mas era um sonho. Então, muito novinha, pensava muito nisso, em ser advogada. Eu falei, vamos colocar aqui. E aí começaram a vir as respostas. A primeira resposta que veio foi da UFMG, eu tinha conseguido os 2 cursos, tanto letras quanto gestão de saúde, mas como a minha primeira opção era gestão de saúde, eles automaticamente cancelaram letras e me chamaram para fazer gestão de saúde. Aí eu fui lá conhecer o campus e tudo, muito animada, fazer minha inscrição. Mas na outra semana já chegaram as respostas do ProUni. Aí chegou a resposta do Pitágoras, você sabe, você ainda foi lá comigo, né? Fui comer bala lá. Foi lá no Pitágoras pra gente fazer a inscrição para administração. E aí eu tava em casa e eu fiquei pensando assim, falei com Deus, gente, eu não vou para Belo Horizonte todo dia, mesmo que seja o FMG, eu não vou para Belo Horizonte todo dia para fazer um curso durante 5 anos, é muito cansativo e tal. Eu só iria para Belo Horizonte todos os dias se fosse para realizar um sonho. Mas se não sendo, eu não vou não. E aí eu me lembro, como fosse hoje, que meu marido pegou vocês, levou para a igreja. Eu não fui para a igreja esse dia porque eu tinha tido uma cólica renal nessa mesma semana, né? Não estava bem de saúde. Então eu falei, eu não vou na igreja hoje não. O Marcos pegou vocês para levar. E eu resolvi sentar, enquanto esperava ele voltar para casa, na frente do computador, já decidida a fazer administração, porque era distância, o curso que eu tinha escolhido no Pitágoras, e eu falei, não, só iria para Belo Horizonte todos os dias se fosse para realizar um sonho. Então, quando eu abri a tela do computador, estava lá para mim, você foi selecionada para uma bolsa de 100% de direito. Menina, fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, comecei a gritar, pular, liguei para o Marcos na mesma hora, falei, corre aqui, preciso de você em casa agora, liguei para ele chorando. Aí ele assustou, falou, nossa, tá passando mal de novo, porque foi a semana que eu passei mal, já voltou correndo e já
já perguntando o que eu tinha, se eu tinha passado mal de novo, e eu falei, olha, eu fui selecionada, eu passei para direito, de graça, tal, e ele pulou junto comigo, comemorou junto comigo, e a gente decidiu, né, que agora eu iria realizar o meu sonho de fazer direito. E aí foi uma outra etapa muito complicada também, porque eu tinha ganho a bolsa, mas agora era ir para Belo Horizonte todos os dias. Nossa passagem da região é uma das passagens mais caras que tem, né, na região. O pessoal de Pedro Leopoldo, de Matosinhos, sabe que a nossa passagem para BH é uma das mais caras que tem. E eu não tinha condição de bancar minha passagem de ida e volta todos os dias para Belo Horizonte. Então, nesse momento, eu tive pessoas que me ajudaram, amigos que me ajudaram muito na época, seu Ivan, Maria José, Dona Ivone, Marfisa, né, me ajudando, alguns me ajudaram dando faxina, outros me ajudaram me dando dinheiro, cada um me ajudou do seu modo. Outros dando carona. Outros dando carona, não, mas aí foi uma outra saga, né, porque a turma de Pedro Leopoldo, cada dia era um médico, um enfermeiro, um colega que estava indo para Belo Horizonte, já sabia que eu estava largando o serviço, me esperando, sair correndo do serviço para ir para Belo Horizonte, doutora Marielle, doutora Gláucia, doutor Leandro, toda terça-feira, já era a minha carona marcada, Fabrício, muitas pessoas mesmo, graças a Deus, me ajudando para que eu conseguisse ir e bancar só a passagem da volta, né? E eu estudei lá no Barro Preto na época. A minha bolsa saiu para o Barro Preto. Só que eu me lembro que eu estive lá e falei, eles tinham um polo no Vilarinho também. Então eu estive lá e olhei com eles, falei, olha, dá para me trocar para Vilarinho? Porque é mais perto para mim, é um ônibus a menos. E aí eles falaram, não dá, porque você passou no Barro Preto, você tem que estudar aí no Barro Preto. Então eu fiz por onde, todo o sacrifício para durante esse ano todo estudar no Barro Preto, estudar lá, com caronas, com a ajuda das pessoas, para eu continuar indo. Mas no ano seguinte, Deus fez o primeiro milagre, já tinha feito vários milagres, né? Eu consegui a bolsa, eu consegui as caronas, mas aí no segundo ano Deus fez o segundo milagre, que foi a unidade do Barro Preto fechar. Por alguns motivos que eles tiveram lá na época administrativos, eles resolveram fechar e ficar com os dois polos que eles tinham na Avenida Vilarinho. Então eu fui transferida para o Vilarinho, que sempre foi a minha vontade desde o começo, de estudar mais perto. Então, foi um ganho que foi um ônibus a menos, continuavam as caronas até a estação Vilarinho, a mesma saga de sempre, e meu esposo me ajudando. E aí, houve um momento que meu esposo ficou desempregado. E eu falei, agora eu vou ter que trancar, porque não tem condição de sacrificar a minha família para bancar a passagem para estudar em Belo Horizonte. E aí veio você, né, como a gente já disse, que a família aqui em casa sempre se esforçou o máximo. Foi um momento complicado também, né, que foi na época que meu pai estava começando a ter os problemas de saúde. Não, esse problema de saúde ele teve depois, foi em 2018, né, que a gente descobriu isso, a gente descobriu a diabetes dele e alguns problemas, e aí ele ficou desempregado e a gente sem condição, e eu falei, agora eu vou ter que sacrificar mesmo. E aí você fez a sua primeira parte, a sua tentativa de me ajudar, porque você estudava no Bento Gonçalves, que é uma escola bem conceituada e tudo aqui em Matosinhos, você tinha entrado no Bento para fazer o seu ensino médio, mas você falou, não, mãe, eu não vou pagar a passagem pro Bento, eu vou deixar de ir e vou mudar pro Madre Carmelita, que é mais... pro Ermelita, que é mais perto. Madre Carmelita é a minha escola. Vou ir pro Ermelita, que é mais perto, e aí eu vou economizar minha passagem e vou te dar esse dinheiro para você pagar a sua. Só que era uma coisa assim, foi uma coisa muito bonita, gente, da parte dela e tudo, a gente tentou, mas não ia ser suficiente, porque a passagem, por exemplo, hoje, aqui de Matosinhos, é R$3, não é isso? É, ida e volta daria uns 6, mas na época eram uns 4. Pois é, então ida e volta uns R$8. Pois é. E aí, o que acontece? Deixa eu aumentar minha ajuda aqui, né, gente? Não foi só R$6, foi R$8. Mas aí, o que acontece? A passagem de Matosinhos, em compensação, devia ser uns 13, 14, né? Hoje está em torno de 17, 18, uma delas. Então, não dava a passagem que ela conseguia para mim ajudar com a ida, por exemplo, né? Mas não dava para a volta. E aí eu falei, não, realmente não dá, eu vou trancar. E aí no dia que eu conversei com meu esposo de manhã e falei, agora tá decidido, eu vou trancar a minha faculdade, não vou continuar. Eu recebi uma ligação da prefeitura, porque eu estava na lista de espera do transporte público para Belo Horizonte, e aí essa resposta chegou nesse dia que a gente mais precisava, que foi falando que a vaga tinha saído para mim, alguém tinha desistido do transporte público e a vaga era minha. Então Deus fez mais um milagre para não me deixar trancar a faculdade. E aí eu continuei fazendo agora no transporte público, mas logo depois veio o Covid. Aí o Covid foi um furacão para quem trabalha na área da saúde. A gente começou a estudar EAD e a pandemia foi um furacão para quem trabalha na área da saúde,
foi muito difícil. Como eu já disse, né? Eu no meu trabalho, eu não tenho pacientes, eu não tenho usuários, eu tenho amigos, muitos amigos. E a época do Covid foi uma época muito difícil, porque começou a falecer muita gente, a gente começou a perder muita gente, perder amigos. Então alguém ligava, Cris, fulano morreu. Cris, meu irmão, meu pai, minha mãe. E a gente fica com o psicológico muito abalado, e isso influencia na sua vida acadêmica também. Influenciou muito para mim de uma forma ainda mais complicada, porque eu tenho um marido diabético, hipertenso, eu trabalhava na saúde, meu filho trabalhava na saúde também na época, né? Tinha descobrido um problema de efizema pulmonar no meu pai. Meu marido na época, né, pouco depois, ele teve uma pneumonia, e aí era para ser internado como Covid, mas a gente conseguiu descobrir que não era Covid, mas foi um período muito difícil também, né, que a gente descobriu vários outros problemas de saúde. Ao fazer a tomografia, descobrimos vários outros problemas de saúde, e foi um momento que eu estava fazendo estágio, trabalhando em Pedro Leopoldo, cuidando do meu esposo e fazendo faculdade. Detalhe, eu não tinha computador, aí a minha amiga Elisângela me emprestou por um tempo o computador. Teve uma época que eu estava sem internet. Além disso, em condições financeiras, nessa época você ainda estava me ajudando a bancar meu curso técnico também de enfermagem. Um curso técnico de enfermagem. E a gente teve uma época que eu estava sem internet. Então os amigos aí vão lembrar agora, sabendo, às vezes quando um amigo me via passando à noite na porta de um amigo lá no portão, sentadinha no portão de alguém, é porque eu tinha um Wi-Fi do coleguinha, então eu ia para essa casa. No silêncio da noite. No silêncio da noite ali, eu ia para lá, na porta daquela pessoa, para utilizar o Wi-Fi, para fazer uma prova, para entregar um trabalho. Então foi uma época de muito esforço, mas que Deus foi honrando, né, uma etapa após a outra, Deus foi honrando. E quando chegou no ano de 2022, que eu apresentei meu TCC, tirei total meu TCC, parecia impossível, né? E formei, parecia que não era nem eu, parecia que era um sonho, parecia que não era eu que tinha conseguido chegar até ali. Então me formei em Direito no ano de 2022, não consegui fazer imediatamente a prova do AB, porque é por etapas, né, gente? Então a gente não tinha nem condição ainda de pagar a inscrição para fazer o exame da ordem. Então eu esperei formar, passar pela etapa das fotos e tudo mais, para eu fazer a inscrição da ordem. Aí fiz a primeira etapa, fui aprovado na primeira etapa, aí veio a segunda fase. Aí para a segunda fase, meus amigos estavam todos estudando muito, pagando cursinho, e eu pensei, eu não consigo pagar um cursinho, como que vai ser? Virei pro meu marido e falei, olha, eu não vou fazer não. Me deu um pânico no dia de fazer a prova, na véspera, eu falei, não vou fazer. Meu vade-mecum, ele era de 2018. Não, você me deu uma mentira, já estou mentindo, ela me deu um de 2020. Última geração. Só que em 2021 teve uma reforma administrativa, mudou a lei de licitações. Que você fez a prova? Eu fiz em 2023. E eu dando vade-mecum 2020. Pois é, então em 2021 mudou a lei de licitações. E o que acontece? Meu vade-mecum, ele não tinha a nova lei de licitações para eu estudar. E eu tinha escolhido direito administrativo para fazer a minha prova, porque é a área com a qual eu lido mais, né? Eu já tinha um conhecimento prático da área. Então eu meio que entrei em pânico, porque eu só tinha conseguido assistir 2 vídeos da aula, eu não tinha o vade-mecum para levar, recente com a nova lei, e eu fiquei assim, falei, não vou mais fazer a prova. Só que aí, como meu marido que pagou para mim, a pessoa que não paga joga as coisas na cara, né? Ele virou para mim e falou assim, você vai fazer a prova. Eu falei, não, mas tem repescagem, eu faço depois. Ele, não. Eu paguei, agora você vai. Se você não passar, você faz a repescagem, mas você vai fazer a prova. E hoje eu agradeço muito a Deus que ele me obrigou a ir fazer essa prova, né? A minha amiga Carol me emprestou o vade-mecum dela, que por acaso era de direito administrativo, com a lei de licitações comentada. Então me ajudou muito. Eu passei de manhã, quando eu estava indo fazer a prova, ela se encontrou comigo na estação do metrô para me entregar o vade-mecum para eu ir fazer a prova. Carolzinha, estiver me assistindo, muito obrigada, tá? E então, meu marido me obrigando aí, eu estive lá, fiz essa prova e fui aprovada de primeira também, na segunda fase da ordem, que foi um outro milagre, um outro presente inesperado que Deus me deu. Então, em outubro de 2023, eu peguei minha carteirinha da ordem, mas também não comecei a advogar imediatamente, porque eu ainda não tinha um computador que aguentasse rodar os programas do PJR e tudo mais, tudo são etapas, né? Aí você contribuiu comigo? Novamente, com um notebook, né? Muito ruim. Um notebook. As contribuições eram terríveis. Não, sempre com muita boa vontade, mas ela tentou me emprestar o notebook dela, e aí ele bugou com as informações, né? Ele aguentou
O PJE. Porque na verdade a gente precisava de um computador com uma memória boa, e o dela não tinha memória, tinha uma vaga lembrança, né? Nossa, humilhou. Então a gente não pôde começar imediatamente. Aí meu marido, depois a gente pegou um empréstimo, meu marido me ajudou e a gente comprou um notebook, meu precioso hoje. E a gente comprou o notebook e hoje eu já estou advogando, me inscrevi como dativo aqui em Matosinhos, né? E já estou advogando. E essa foi a minha trajetória acadêmica até me tornar advogada. Uma história de escalada de milagres em milagres até O que não chegar parou, né? hoje. Porque você já vai começar a sua Vou pós. começar a minha pós em Direito Administrativo e Civil, sim. Futuramente eu ainda vou convencer ela a fazer um doutorado, né? Se Deus quiser. Estou meio velha, né? Mas vamos ver. Bom, e você se sente realizada com essa situação atual? Muito, muito. Como eu disse, a gente... Tudo que vocês acompanharam, que eu passei na minha trajetória até aqui, de quem eu fui, em todos os âmbitos, né? Deus me levantou e me curou dia após dia. E me deu vitórias em cima de vitórias. Quando você for olhar essa situação, essa questão de se sentir realizada, é uma pergunta muito interessante, sabe, Johanna? Porque nós vivemos num mundo muito consumista. Se você for olhar para o que você quer conseguir, ou para o que o mundo fala que é o que você tem que conseguir, você dispara numa corrida sem freios e nunca chega. Porque hoje você consegue um telefone, igual eu não tinha telefone, computador, adquiri um telefonezinho na época, não vou mostrar, não precisa procurar por ele, tadinho, ele está envergonhado. Então o que acontece? Eu consegui um telefone na época para eu poder fazer as minhas provas, para eu poder estudar, e foi muito bom para mim na época. Hoje ele está ultrapassado, hoje ele não está aguentando nada, ele está travando todo, já é obsoleto. Mas ele foi muito bom pra mim na época. Então, cada dia que vai passando, vai chegar uma coisa nova. Aí eu quero bater laje na minha casa. Mas daqui a pouco a laje não é suficiente, porque todo mundo tá com um telhado colonial, ou um telhado diferente, né, de telha reciclável. Ou eu coloco uma porta bonita de madeira e agora a moda é blindex. Ou eu compro uma cama bonita, aquelas camas rústicas com cabeceiras lindas, que já foi muito moda. Aí depois acabou a moda da cama, veio a cama box. Aí não tem cabeceira. Aí vem a cama box sem cabeceira. Aí depois se tornou moda comprar a cabeceira separada para colocar na cama box. Porque não era legal na época ter uma cama com cabeceira. Aí você fez uma cama sem cabeceira. Isso. E agora você compra a cabeceira para colocar na cama, entendeu? Então, tipo assim, se você for nesse mundo consumista, você nunca vai estar realizado e nunca vai se sentir completo em nada. Então, o que eu tenho como princípio para minha vida é olhar para trás, onde eu estava e onde eu cheguei. E isso me faz realizado um dia após o outro. Quando eu olho que eu estava uma pessoa que foi amada, escolhida, amparada por uma família, quando uma não teve condições de me assumir, foi o primeiro milagre que faz você ver onde você chegou. Quando eu olho para as cicatrizes que eu tenho, independente, né, de como foi a vida familiar que eu tive, para as cicatrizes que eu tive durante a minha criação, durante a minha adolescência, durante a minha vida, e eu vejo a pessoa que eu me tornei hoje, e a família que eu tenho hoje dentro da minha casa, a família que eu consegui construir, eu me sinto muito realizada. Eu vejo de onde Deus me tirou e me ensinou a amar independente de qualquer coisa, me ensinou a ser amiga dos meus filhos, me deu filhos muito bons para mim. Então eu me sinto muito realizada na minha vida familiar. Me deu um marido muito bom, a gente construiu um relacionamento que teve seus momentos de turbulência, mas hoje nós temos um casamento que para mim me deixa muito realizada. Tem um marido perfeito, assim, porque tem muitas pessoas também que eles erram no conceito de evolução. Você só considera que você evoluiu se você tá melhor que a outra pessoa. Não. Evolução não é quando você tá melhor que a outra pessoa. É quando você tá melhor do que você era antes. Isso, do que você mesma a cada dia. É isso que a gente tem que buscar. Então, quando eu olho para isso tudo, a minha evolução familiar, a minha evolução acadêmica, de quem achava que, né, foi falado que deveria parar de estudar na 7ª série, que era mulher, que não precisava estudar mais, e hoje eu estou aqui com uma carteira, né, da OAB na mão, podendo advogar. Quando eu penso que eu era gari na cidade, e assim, a gente passa por preconceitos, tá, Johanna? Não que a profissão seja indigna, pelo contrário, eu devo essa casa que a gente mora hoje ao meu tempo de gari. Foi o meu suor, cada dia trabalhando como gari, que não só proveu o nosso sustento, como também, na época, a gente não tinha condição de pagar pedreiro e construir, o meu acerto de lá
foi que comprou o material e o seu pai veio construir tijolo por tijolo a nossa casa. Proporcionou muitos amigos aqui em Mato Grosso. Muitos amigos, né? Abriu muitas portas, então assim, mas não deixa de ser uma evolução, né? De você estar ali na rua, às vezes as pessoas acham, quando você entra no estabelecimento, tem muito mais gente, claro, gente, para acreditar em você do que para desacreditar, graças a Deus por isso. Mas sempre tem aqueles que te impulsionam para trás, que acham que você não merece ou que não deve chegar a algum lugar. E quando a gente trabalha como gari ou com alguma profissão como auxiliar de serviços gerais, as pessoas já te rotulam, olham para você e acham assim, não tem estudo. Não sabem os vários motivos que te levaram àquela situação. Eu já entrei em lojas, em lugares que as pessoas achavam que a gente era analfabeto porque você era gari. E não é necessariamente assim. Tem muitas meninas alfabetizadas, estudadas, que são garis. Tem umas que não são alfabetizadas, mas que têm uma educação e um conhecimento e uma sabedoria muito mais do que quem tem um diploma. Mas hoje, profissionalmente, e dentro do que eu posso fazer também, até pelas pessoas, eu vejo que eu dei um salto. Então, eu sinto muito realizada profissionalmente, me sinto muito realizada academicamente. Já cheguei onde eu quero estar? Não, porque a evolução ela é diária. Como eu disse, cada dia que você acorda, que Deus te deu o fôlego de vida para você ser útil para a sociedade, útil para sua família, acrescentar coisas positivas no mundo e melhor, como você mesmo disse, do que você foi no dia anterior. Bom, agora como servidora pública há 12 anos na área da saúde, uma pergunta para você. O que você acha do nosso sistema de saúde? Você realmente acha que o nosso sistema de saúde é para todos ou é para poucos? Sabemos que o SUS é para alcançar todos. Mas na prática, isso existe? Pois é, o SUS, eu sou apaixonada pelo SUS, eu sou suspeita para falar, nós já conversamos sobre isso, né, nas nossas conversas aqui. Eu sou suspeita para falar porque eu acho o SUS lindo. A ideia do SUS, o projeto SUS, a lei do SUS é lindo, é perfeito. E realmente é para todos. Né? Você pensar que independente da sua condição financeira, você pode ter a sua imunização garantida, todas as vacinações, né? A maioria das vacinações necessárias, realmente necessárias, lógico que tem uma ou outra, mas aquelas que são importantes, essenciais para a sua vida, é disponibilizado pelo SUS. Quando você para pensar que um morador de rua, ele cai na rua passando mal, ele vai ser levado para um pronto atendimento, vai ser levado para dentro de um hospital, ele vai ter toda a assistência à saúde necessária, toda a medicação disponível, procedimento cirúrgico ou não, o que for preciso, independente de renda, independente como qualquer uma outra pessoa que dê entrada. Isso é lindo. Isso é muito bacana. Você pensar que uma pessoa ela tem assistência dentro do sistema de saúde desde antes de nascer. Desde o seu pré-natal, a puericultura, o nascimento, o parto em si, hoje o parto humanizado, muito falado. O apoio à puericultura, o apoio ao crescimento dessa criança, o apoio à família, à saúde da família, o apoio ao idoso. Quando você pensa que o SUS abrange tudo isso, é maravilhoso, sim, para todos. Mas isso hoje depende muito da administração pública, isso depende muito dos administradores. Primeiro porque já é um desafio você administrar uma população muito grande, um recurso que você tem e dividir esse direito para todos. Você tem que ter um senso muito bom de prioridade, de responsabilidade, de equidade, que hoje a gente, né, é preciso falar em equidade, porque a igualdade eu tenho direito, você também tem. A equidade é você olhar para as nossas diferenças e nos tratar de forma igual, considerando as nossas diferenças. Então, isso é um desafio também que tem que ser olhado pela administração pública. Então, hoje, o SUS, para mim, ele é para todos, ele é perfeito, mas às vezes muitos não conseguem alcançar, muitos não conseguem ter o acesso por falta de conhecimento e por falta de uma boa administração. Um gestor, um bom gestor, tanto na saúde quanto no executivo, um bom gestor, ele muda totalmente a realidade do universo da educação e da saúde de um município, de um estado, de um país. Muda totalmente. Se a gente tem um gestor que realmente se importa com saúde coletiva, você consegue fazer com que o SUS seja para todos. Se você tem um gestor que se preocupa com educação coletiva, você tem um investimento na educação infantil, que é a base de tudo, até a educação superior, que a gente acha que deveria ser para poucos e é para todos. Nós temos as melhores faculdades, universidades públicas no nosso país. Nós temos muitas faculdades excelentes, que estão entre as melhores do mundo. Então, o que acontece? É para todos? É. Chega em todos? Depende muito da forma como é oferecido, depende do gestor, depende da administração pública, do gestor em saúde,
estado determinado local, porque às vezes o que um consegue, porque teve uma indicação, o outro que não conhece ninguém, mas que chegou, tem o mesmo direito. Então ele precisa ter a mesma porta aberta, o mesmo acesso. Eu sempre trabalhei dessa forma, eu sempre busquei atender a todas as pessoas de acordo com a necessidade dessa pessoa. Independente de onde eu conheço essa pessoa, de quem ela é, se eu nunca vi na minha vida, eu vou atender, eu vou oferecer para ela aquilo que é de direito dela, conforme a necessidade dela. E isso tem que ser olhado, para que o SUS realmente seja para todos. E às vezes ele não é, por conta da dificuldade realmente da logística, é difícil. Nós experimentamos isso aí no Covid, não houve um preparo. Logo depois do Covid, a gente teve um impacto aí esse ano, por exemplo, do surto de dengue, né? E a gente vê as unidades superlotadas, a dificuldade de logística, a dificuldade, às vezes, de se preparar previamente, sabe? Eu tenho isso todo ano. O que leva a administração a não se preparar previamente para aquilo que vai vir? Tem tantas pessoas que criticam o SUS, até nesse caso do Covid mesmo. Mas era algo que foi mundial, ninguém estava preparado. Nem as saúdes privadas estavam preparadas para isso. Estados Unidos, que tem uma das saúdes, como se diz, melhores, privadas, não estava preparado para isso. Todos tiveram. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo. De surpresa. Agora, a forma como isso vai atingir coletivamente as pessoas, aí sim reflete no gestor. Eu tenho uma coordenadora que ela tem uma frase que ela fala assim: às vezes a gente tem que consertar o avião com ele voando. E às vezes a administração da saúde ela é isso, porque vai surgindo a necessidade, você tem que administrar a necessidade durante o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com o Covid, foi o que aconteceu agora com a dengue. Tem agravos que são desnecessários? Tem. Porque é lógico que essa dengue desse ano, por exemplo, foi atípica. A gente teve agravos que não tinham antigamente. A gente não lidava com esse tipo de agravo antigamente. Mas tem certas coisas que já são esperadas, que já dá para a gente ter um preparo prévio. E isso depende da administração pública, isso depende da gestão da saúde. Aquilo que vai ser oferecido tem que ser pensado um pouco antes. É lógico que uma pandemia, é lógico que um surto, coisas inesperadas, a gente vai consertar o avião com ele em voo. Mas aquilo que é esperado, aquilo que já pode ser planejado, ele deve ser trabalhado todos os dias, trabalhar as deficiências, trabalhado, olha, ano passado isso aqui deu errado, ano atrasado isso aqui, olha, a população aumentou em X, o que a gente deve fazer? Como que a gente deve projetar a médio, curto e longo prazo as nossas ações de saúde? Para que o SUS seja de todos, todas essas coisas têm que ser pensadas. E pensadas do ponto de vista de uma balança. O que o administrador pode fazer, o que nós temos de recurso para investir, quais são as necessidades. Essa balança é uma balança com uma linha muito sensível. Tem que se saber fazer muito bem para não prejudicar nenhuma das partes. E esse é um desafio muito grande, mas é desse desafio, é dessa resposta que depende essa pergunta que você fez. O SUS, ele é para todos? Ele é. Agora, se ele vai chegar a todos, todos vão ter acesso, vai depender de todo esse sistema que eu te falei. Bom, agora como advogada, o que você acha do nosso sistema de justiça? Existe justiça? Bom, é uma pergunta difícil, porque quando a gente olha o tanto de injustiça que tem, parece que não existe justiça, né? Mas o antídoto, assim como o antônimo, né? O antídoto para a injustiça é a justiça, a aplicação da justiça. Então, sim, existe justiça, porque nem tudo é injustiça no mundo. Parece que sim, mas é por isso que a justiça existe, é necessária, é por isso que o judiciário existe, para corrigir as injustiças. Como que a gente corrige uma injustiça social? Através de políticas públicas justas. Como que a gente corrige uma injustiça contratual? Através de aplicação do direito mesmo, né? Então, são as formas que a gente tem de aplicação da justiça. Hoje, o sistema judiciário, apesar de necessário, tem algumas falhas, né? A gente tem, por exemplo, um sistema penal muito antigo, que já foi revisado, mas precisa, sim, de uma reforma mais profunda. Nós temos, por exemplo, um sistema penitenciário falido, na minha opinião, nosso sistema penitenciário é falido. A ressocialização de um indivíduo que passa pela cadeia, ela praticamente não existe, porque hoje a cadeia se tornou uma escola do crime. Então, não se consegue modificar esse tipo de pensamento, não se consegue modificar esse tipo de sistema com o sistema que nós temos hoje, com o sistema penitenciário que nós temos hoje. Ele tem que ser totalmente reformulado. Então a justiça existe, né? A justiça é igual para todos, ou todos são iguais perante a lei?
Hoje, como advogada, eu sei que todos são iguais perante a lei, mas eu busco que a lei seja igual para todos, seja aplicada de forma igual para todos. Às vezes não é. Então é preciso se correr atrás disso, né? Mas eu acredito sim que existe justiça. Vivemos num sistema falho, a injustiça, ela existe, como diz a Bíblia, né? Nossa justiça é trapo de imundícia. A nossa noção de justiça, ela é muito falha, ela é muito errada, ela é muito dependente, relativo. O que é justo para mim? Aquilo que me justifica. Ah, eu matei. É justo? Eu vou arrumar uma justificativa porque eu matei, se fui eu que matei. Então, essa sensação de justiça, de aplicação de justiça, hoje no mundo, ela é muito relativa, apesar de certo e o errado não serem relativos, certo, errado é errado, mas a aplicação da justiça ela é relativa daquilo que é justo para mim, o ser humano tem disso. Então, a justiça existe, mas no âmbito do ser humano ela é muito limitada. Bom, e o que Deus é para você? Deus para mim, Deus é meu pai. Deus é tudo, Ele é meu pai. A relação que eu tenho com Deus é o pai que eu nunca tive, é o pai que deu a vida, é o pai que sustenta, é o pai que corrige, é o pai que caminha junto, que dá a mão, que te levanta todos os dias, em quem você tem confiança, que te motiva. Então, para mim, o que resume é que Deus é meu pai. É o pai que eu não quero envergonhar nunca, sabe? É o meu pai. Bom, agora a brincadeira um pouco diferente, pessoal, porque eu tô tentando fazer uma brincadeira diferente para cada pessoa que eu tô entrevistando. Hoje eu estou lhe concedendo um grande poder. Recebeu? Recebi. Tem até um participante. Receba. Um participante no vídeo. Bom, e nesse poder pode mudar algum acontecimento mundial. Aí você pode escolher qual e como você mudaria, tá? É uma pergunta muito difícil, por quê? Se fosse no âmbito pessoal, por exemplo, aí você fala assim, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? A gente quer mudar as perdas que a gente teve, né? As pessoas que a gente perdeu. Então, a minha mãe, a minha tia, minha outra tia, meus amigos, as pessoas que a gente perdeu, que fazem uma falta grande, cada pessoa que você vai perdendo é meio que uma amputação emocional, como perder um braço, perder uma perna, aquela pessoa que te faz andar, aquela pessoa que te carrega, que te apoia. As perdas que a gente vai tendo é como amputações que a gente vai tendo que aprender a viver com elas. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria isso, mas não dá para mudar, porque o mundo ele é feito disso. A nossa realidade hoje é essa. E no âmbito mundial, se eu pudesse voltar, eu tentaria impedir coisas injustas como a escravidão, não só a escravidão dos negros, não só a história da escravidão do povo africano, mas as várias histórias de escravidão que teve nos vários reinos que tiveram na Terra, os impérios, Império Romano, Império Grego, Império Persa, os vários impérios que tiveram, que devastavam outras cidades, devastavam os conquistados, faziam escravos. Isso é uma história antiga, que se a gente tivesse que mudar, seria bom mudar. O Holocausto, muitas coisas que aconteceram mundialmente, Covid, malária, febre amarela, gripe espanhola, doenças que acabaram com a humanidade. Se você voltar no tempo a modificar esses acontecimentos, tragédias mundiais, a gente fica pensando assim, qual eu mudaria? Aí eu teria que voltar lá na Eva, lá no paraíso, e falar, Eva, não come essa fruta, né? Aparecia ali, dava uma paulada na serpente, falava, não come essa fruta do conhecimento do bem e do mal, vamos conhecer só o bem, porque o mal nós não sabemos administrar. Então, se fosse mudar esse acontecimento mundial, seria bacana, né? Ela deu uma paulada na serpente. Eu aposto que tem muita gente que dá uma paulada na Eva. Pelo amor de Deus. Não, bom. Pois é, então o que acontece? Um acontecimento mundial, né? Vai convir comigo que isso refletiu em toda a humanidade. Mas assim, mesmo essa situação da Eva, eu teria que voltar mais atrás, onde começou todo o grande conflito, da forma que eu creio, né? Voltaria no céu e falaria para o nosso colega assim, olha, não tenta ser igual a Deus, porque Deus é igual a um, não existe um reino melhor, não tenta estabelecer um reinado, porque o seu reinado é falido. Então mudaria esse acontecimento mundial, que foi o que mudou, que fez a gente mergulhar nesse grande conflito, que traz doença, que traz guerra, que traz injustiça, e com o qual a gente convive, só vai deixar de conviver dentro do que eu creio, quando Jesus voltar a estabelecer um novo reino sobre essa terra, né? É o que eu creio. Mas, então, como eu não posso usar esse poder seu para voltar e mudar alguma coisa, porque não há o que ser mudado, não tem como mudar, eu gostaria de usar esse poder para não mudar, para concretizar uma coisa que aconteceu, que eu acho que é disso que depende. A vinda de Jesus nessa terra, para morrer por nós. Eu acho que esse
foi o acontecimento mundial do qual depende toda a história da Terra, tudo que a gente é, tudo que a gente faz, a cada dia as nossas escolhas, elas estão relacionadas, primeiramente com esse grande conflito que iniciou e com a solução desse grande conflito que foi a vinda dele aqui. É isso que nos dá esperança de ver as pessoas que a gente já perdeu, é isso que dá esperança de ser estabelecido um reino onde não vai ter escravidão, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter nada. O que vai consertar não é o voltar num determinado momento do tempo, mas é entender esse momento que teve e do qual depende tudo que tem na humanidade. Eu concordo totalmente com sua visão, porque esse poder que eu lhe concedi imaginário, é o poder que Deus tem. Ele tem o poder de mudar, ele pode tudo, mas não foi a vontade dele. Se não foi a vontade dele, não era para ser feito, não foi para ser mudado. Ele vai mudar. No momento certo. Nós cremos nisso, né? É a nossa esperança de vida, ela gira em torno disso. Bom, agora a brincadeira de sempre. Não sei se você já assistiu algum dos meus vídeos. Ai, gente, será que eu já assisti? Não sei, não me lembro se eu já assisti algum vídeo dela. Gente, ela só não assistiu como ela me ajudou em todos os vídeos, ela estava participando. Bom, a brincadeira de bate-volta. Eu vou dizer uma palavra para você e você vai me responder com outra palavra o que representa para você. Entendeu? Sim. Vamos lá. Eu te mandei os links dos meus vídeos para você assistir para tá preparado para entender como funciona, tá? Mulher. Força. Representatividade. Necessidade. Política. Necessária. Desigualdade. Doença. Mãe. Tudo. Filhos. Presentes. Deus. Pai. Pessoas. Amigos. Amigos. Família. Pepinha. Eu represento você. Ai, minha cruz. Oh, meu Deus. Oh, pecado. Não, ela é nosso amorzinho, nosso bebê. Agora 3 palavras. Podcast da Johanna. Orgulho. Aprendizado. Porque a cada vez, cada pessoa que vem é uma história diferente, uma oportunidade diferente, é um ponto de vista diferente que a gente tem a oportunidade de aprender. E sucesso, que é o que eu te desejo. Agora eu vou te dar um tempinho para você falar para nossos seguidores. É nosso, porque o canal é nosso. Para nossos seguidores. Algo que você queira dizer a eles que estão nos assistindo. Muitos nossos amigos, familiares, pessoas que acompanharam essa trajetória que você teve. Para todos que fizeram parte da minha vida, agradeço muito a toda a minha família, todos que passaram pela minha vida em algum momento, todos foram importantes, cada amigo da minha vida profissional, cada pessoa que faz parte da minha vida até hoje, eu tenho que agradecer a confiança, agradecer a participação na minha vida. E para todos vocês eu tenho uma palavra só, que é perseverança e fé. Creiam que vocês podem todas as coisas. Pela minha trajetória de vida, para onde eu estava e onde eu estou hoje, a pessoa vai olhar e falar assim, mas você está falando isso, você não tem dinheiro, não tem nada, gente. Essa aqui é a sala da minha casa que vocês estão vendo. É simples, mas é a minha casa, onde Deus me estabeleceu e onde nos colocou. Lá em Pedro Leopoldo tá o nosso cômodo lá, nós estamos colocando nosso escritório, e Deus vai abrindo portas e vai melhorando as coisas a cada dia que passa. E o que acontece? Tudo parecia impossível estudar, parecia impossível uma graduação, parecia impossível trabalhar, para quem não conseguia nem emprego, trabalhava como autônoma, mas hoje Deus me deu essa bênção de conhecer o que é ser uma pessoa autônoma, uma pessoa desempregada, uma pessoa com CLT, um trabalhador de carteira assinada, um servidor público, o que é ser um estudante, um universitário, o que é ser mulher no meio acadêmico, o que é ser uma mulher mais velha, tá, gente? Que não é fácil você chegar depois de mais velho e começar a estudar, você tem várias outras coisas para você se dedicar, então não é diferente da dedicação de um jovem que está ali, naquele momento para isso. É verdade, porque no mesmo momento que minha mãe estava estudando, ela não estava estudando só para ela estava estudando comigo, então ela sempre me apoiou em todos, eu, meu irmão, em questão de estudo, ela sempre acompanhou todo o nosso trabalho, todas as nossas atividades.
Então eu chegava tarde da faculdade, eu tinha um trabalho para entregar, ela me ajudava a terminar o trabalho, me ajudava com os trabalhos do técnico de enfermagem, ia comigo nos meus lugares, visitava comigo, fazia pesquisa, me ajudava a ser o meu melhor. Então ela foi difícil para ela, eu compreendo, eu não pude ajudar ela tanto quanto ela me ajudou, mas eu compreendo que foi muito difícil para você. A minha ajuda, minha mãe, não foi com o notebook que não funcionava, não foi com R$ 8 que a gente tinha. A minha ajuda foi mais Motivando todos os dias, me motivando, pedindo para não parar, me pedindo para continuar. Na faculdade, eu estava com você chorando quando você tirou 10 no TCC, estava com você na formatura, gritando seu nome, e eu vou estar com você em toda a minha vida. Obrigado. E é isso que é importante, gente. São as coisas que não tem preço, que não se pagam, é a família que Deus me deu, que é maravilhosa. Onde eu cheguei hoje, é isso que vocês estão vendo, isso é riqueza. Isso é riqueza, isso não se compra, isso não se vende. E a gente tem isso, nós temos isso, né, Johanna? Isso é um privilégio, isso é um presente muito grande. E vocês creiam, porque isso é Deus que dá. Se você tem uma família que te apoia, você tem tudo que você precisa. Se você tem um Deus que você crê, Ele pode te colocar no lugar que Ele preparou para você. Creia nisso, independente das adversidades, das dificuldades que vão vir, você pode chegar. Eu cheguei e eu creio que Deus tem propósitos ainda maiores. E dentro do que vocês me conhecem, as pessoas que me conhecem, precisou da Cris do Piá da Lagoa, precisou da Cristiane aqui do bairro São Paulo, em Matosinhos, precisou da Cristiane. Eu sou uma pessoa que eu estou nesse mundo para servir. Deus me colocou aqui para isso. Jesus, que é Jesus, ele veio aqui para isso, né? Aí às vezes a gente acha que a gente está aqui para adquirir coisas, para ter o melhor, para estar num patamar muito alto, mas não, Deus te colocou aqui para servir também, para fazer como Ele, para seguir os caminhos que Ele seguiu. Então, faça isso, sirva as pessoas da melhor maneira que você puder, faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Precisar de mim o tempo que for, as pessoas que me conhecem podem me procurar, que eu estarei sempre à disposição e dando o meu melhor, e crendo que Deus pode todas as coisas na nossa vida, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então, tudo podemos naquele que nos fortalece. Nosso princípio é esse, igual eu falo para Johanna. Deus te deu um Corém. Você hoje ela é uma técnica de enfermagem, tem muito orgulho disso, formado com Corém ativo, mas isso aí não é só para ela ganhar dinheiro, não é só uma profissão. Isso aí ela vai salvar vidas onde ela estiver. Onde ela estiver, Deus pode colocar alguém que precisa dela e preparou ela para isso. Na vida profissional dela, no direito também, assim que ela se formar, eu creio que ela vai fazer o melhor para ajudar as pessoas, para salvar pessoas, e o retorno que Deus nos dá a cada dia da nossa vida é de acordo com aquilo que Ele quer para nós. Então, ficamos por aqui, pessoal. Obrigada, vídeo meio longo, mas agradeço quem ficou até aqui, e essa é a minha história de vida para vocês. A nossa história de vida. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso bônus. Bom, eu apresentei vocês, minha mãe, como advogada, servidora pública, artesã, mas não apresentei vocês como cantora e compositora. Então, nesse bônus, ela vai cantar para nós um trechinho da música dela, né? Que ela mesma compôs, e vocês vão ter um pouco da ideia dela como cantora. Bom, gente, eu gosto muito de cantar, gosto de aplicativo de música, gosto de karaokê. Tem algumas composições seculares, né? Tem algumas pessoas aí que cantam as minhas músicas, mas o meu foco é evangélico, a minha opção, né? É evangélica, apesar de eu ter composições seculares, mesmo de bar, Amor Sertanejo, que tem 2 cantores em Sete Lagoas que cantam essas músicas da gente, mas que são umas composições minhas, trabalhadas pelo Stener Marcelo, na época, mas o meu foco é música evangélica, é adoração, e eu tenho um hino do qual eu gosto muito, a Johanna vai cantar comigo, né, porque ela é a minha fã número 1, Sou mesmo. Ou a minha única fã, né, não sei, ela é a minha única fã, por isso que ela é o número 1, mas assim... Então ela vai cantar comigo para falar para vocês. Essa música fala Eu Me Arrependo. Ela conta sobre a situação que nós vivemos diante de Deus, de não compreender quando Ele nos salva, que é Ele o tempo todo cuidando de nós, e quando a gente tem essa visão, quando a gente percebe, a gente se arrepende e quer ser diferente. Vamos lá? Senhor, estou aqui diante do altar, prostrado aos seus pés. Eu ouvi falar de ti, de alguém que me ama, do jeito que sou.
Eu não entendi como pôde se importar comigo, como pôde ser tão meu amigo a ponto de dar a vida por mim. Eu me arrependo por cada vez que eu olhei pro céu e não entendi. Seu amor tão grande estava lá e eu não vi. Que eram tuas mãos a me alcançar quando o mundo quis me afogar no imenso mar do pecado e dor. Já não quero ser quem sou, eu me arrependo, Senhor. Se houver o amanhã em que não estejamos juntos, há uma coisa de que você precisa lembrar. É mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece e mais esperto do que pensa. Mas o mais importante é, mesmo estando separados, eu sempre estarei com você.